Fala pessoal, tudo bem? Então a gente está fazendo algumas reuniões por e-mail, né? Virtualmente falando, então a pedido da Pró-Reitoria de Extensão, estou fazendo esse vídeo, uma mini palestra que vai ficar no site da UEAP e vocês vão poder assistir e, enfim, ter uma ocupação aí durante essa quarentena, tá bom? Então eu fiquei pensando no que falar, né? Resolvi falar sobre os estudos de Matteo Carcassi, que acho que é um assunto que dá para eu desmembrar em vários outros assuntos que são de interesse para quem está fazendo violão, mas também falando de música em geral e tudo mais, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre o Carcassi, vou dar fazer uma contextualização histórica do compositor e da obra dele, e depois vou dar alguns exemplos práticos de estudos dele, e vou aproveitar e mostrar um pouquinho assim como a gente deve estudar. E como eu sei que alguns de vocês ainda estão iniciando na leitura, né, no violão, ainda não vão conseguir tocar os estudos do Carcassi, eu vou dar também alguns exemplos práticos. Eu vou aplicar esses conceitos nos estudos do Sagreiras, tá? Que aí todo mundo consegue fazer, tá bom? Então depois se isso não estiver do lado do vídeo, eu vou encaminhar para vocês pelo WhatsApp, por e-mail, esse material, né? Então os estudos do Carcassi e os estudos do Sagreiras, que eu sei que a maioria tem, mas só para vocês terem isso aí meio à mão, tá bom? Eu peço desculpas porque vocês sabem onde eu moro, é um lugar meio barulhento, né? Então tentei fechar as janelas aqui, mas como está chovendo, acho que a gente vai ouvir bem o barulho da chuva, né, no fundo. Então se tiver não tão fácil de ouvir enquanto eu estou falando, põe o fone, que acho que aí dá, né? E não são as condições ideais, mas já dá para vocês terem uma boa ideia assim do que está rolando, tá? Dá para ouvir direitinho o que eu vou falar e o que eu vou tocar, tá bom? Então, muito bem. Então eu escolhi os estudos de Matteo Carcassi porque o Carcassi é um compositor muito importante na história do violão, né? O Carcassi, ele nasce em 1792 e morre em 1853. Então ele viveu praticamente na primeira metade do século XIX, né? E esse é um momento histórico muito importante, né? Enfim, não só para a história de maneira geral, não só para a história da música de maneira geral, mas como para a história do violão, né? Essa época, a primeira metade do século XIX, ficou conhecida como a primeira época de ouro do violão, né? E por que isso aconteceu? Por uma série de fatores. Primeiro, que no final do século XVIII, o violão chega nesse formato mais ou menos que é o que a gente tem até hoje, né? Como que é esse formato? Enfim, não só a forma dele, como a gente conhece até hoje, mas principalmente a quantidade de cordas e a afinação, tá? Então, esse instrumento que a gente usa até hoje, que tem 6 cordas e que são afinadas Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi, é algo que acontece no final do século XVIII só, né? Então, era um instrumento novo, historicamente falando, né? Nessa época. E por conta disso surge uma série de compositores, professores que querem explorar esse instrumento novo, né? Então eles precisam, se é um instrumento novo, as pessoas precisam ter repertório para tocar esse instrumento novo, né? Se é um instrumento novo, as pessoas precisam aprender a tocar esse instrumento novo, né? Então foi uma época que teve muita produção de música para violão, de métodos para violão, né? E isso só acontece, na verdade, porque no final do século XVIII acontece algo que mudou a história da humanidade para sempre, que foi a Revolução Francesa, né?
muito resumidamente falando sobre a Revolução Francesa, ela possibilitou a ascensão da burguesia, né? Então, a questão de você compartilhar o conhecimento, ela deu uma espalhada, né? Deu uma democratizada nessa questão do ensino, né? Que era uma coisa antes muito centralizada ou nas cortes ou na igreja, né? Então, basicamente, com a ascensão da burguesia, você tem um monte de gente querendo estudar coisas diversas, né? Pessoas que só produziam, só trabalhavam, né, para servir, seja a corte ou seja a igreja, elas começam a produzir para elas mesmas, né? E aí você tem uma ascensão de uma classe social que quer consumir, né? Quer consumir bens, quer consumir conhecimento, quer consumir cultura, entretenimento, né? Então, pelo o violão ter surgido nessa época, foi uma época boa, porque assim, não só tinha muita gente querendo aprender e podendo aprender, né? Se acontecesse 100 anos antes, talvez não tivesse esse boom todo, né? Então as pessoas queriam fazer aula de violão, queriam aprender a tocar violão, e aí com isso precisava ter o quê? Primeiro, professores, segundo, repertório, terceiro, métodos, né? Além do mais, você tinha a ascensão, né, que tem a ver também com a Revolução Francesa, né, do iluminismo, né? Então você tem uma ascensão da ciência, da racionalidade, né? Então a questão de você criar métodos para tudo, né, estava muito em voga na época. Então isso também contribuiu muito para que se criasse diversos métodos para ensinar as pessoas a tocarem violão, tá? Antes do violão você tinha diversos instrumentos de cordas dedilhadas, né? Basicamente a gente tinha duas grandes famílias, né? Que é a família do alaúde e a família da guitarra, né? Ou da vihuela, né? Isso eu já falei para vocês um pouquinho, mas enfim, o alaúde tem uma outra concepção, né, de formato e mesmo de repertório, e a vihuela e a guitarra já são ancestrais, já tinham esse formato em 8, né, do corpo, do fundo plano, né? Então, esses instrumentos que são os ancestrais do violão. Então a gente teve a vihuela, a guitarra renascentista, depois a guitarra barroca, e o que todos esses instrumentos tinham em comum é que eles tinham ordens de cordas, né? Ou seja, pares de cordas. Então esses instrumentos não tinham cordas simples, né? Eram sempre pares de cordas. Então, e por conta disso, né? E por conta de ter afinações diversas, eles eram bem diferentes do violão, embora sejam parentes, digamos assim, né? Mas quem toca violão não consegue tocar vihuela ou alaúde ou guitarra barroca automaticamente, porque a afinação é diferente, a técnica é diferente, um monte de coisa diferente, né? Você tem que ter uma certa adaptação para poder fazer isso, né? Então, por conta de todo esse contexto social e contexto da história do instrumento, esse período da história da música e da história do violão é muito particular, né? Então, por conta disso, você teve uma grande geração de compositores que eram todos professores, né? E intérpretes também, né? Eles faziam tudo, eles tocavam, eles compunham música e eles ensinavam, né? Nomes que vocês que já estudaram violão, já tiveram contato com métodos diversos, já têm familiaridade com eles, né? Fernando Sor, Mauro Giuliani, Antônio Cano, Dionísio Aguado, Ferdinando Carulli, né? E um monte, né? Que estão aí nos métodos. E outro nome muito conhecido é o Matteo Carcassi, né? Se a gente pegar, por exemplo, os métodos do Henrique Pinto, tem diversas peças do Carcassi, né? A maioria desses caras que eu falei, todos eles compuseram métodos, né? Para ensinar as pessoas a tocarem. Então, por exemplo, o Carcassi tem um método de violão, né? Sor tem um método de violão, e assim por diante. Esses métodos, eles não são... Claro, se você os utilizar, você
deve aprender a tocar violão, né? Mas eles têm um recorte muito específico na história, né? Então eles estão, de certa maneira, enquanto métodos desatualizados, né? Mas os exemplos musicais são completamente atuais, porque eles servem para você aprender a tocar violão tanto quanto estudos mais modernos e métodos mais modernos, tá? Então, por exemplo, se você lê o método do Fernando Sor, ele é um documento histórico super valioso, né? E é difícil de entender, né? Não é só ler e sair tocando, né? Mas é um grande documento assim do pensamento musical da época, tá? Então, o que os grandes professores, enfim, mais recentes fizeram foi, na verdade, adaptar para a nossa realidade, a realidade do nosso tempo, esses métodos antigos, né? Então, Henrique Pinto foi, por exemplo, um cara que fez muito isso, né? E deu muito certo. E assim como outros, né? De outros lugares do mundo, né? Deu para entender? Se vocês tiverem alguma questão, né? Depois vocês podem me mandar, me escrever, uma boa, né? Vocês sabem que podem falar comigo a qualquer momento, tá? Então vamos falar um pouquinho na prática, né, sobre esses estudos e por que eles são tão importantes, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui e, como eu falei para vocês, depois eu vou aplicar o mesmo conceito em cima dos sagreras, tá? E falar um pouquinho sobre os estudos dos sagreras. Então, eu vou encaminhar, se vocês já não tiverem, ou se não tiver eu não sei como isso vai estar no site da UEAP, mas se tiver espaço para anexar documentos, eu vou anexar as partituras ali, tá? Se não tiver espaço, se tiver só espaço para o vídeo mesmo, eu mando para vocês nos grupos de WhatsApp, e-mail, essas partituras, tá? Porque vocês precisam estar, para acompanhar esse vídeo, vocês precisam estar com as partituras em mãos, tá? Ou em mãos mesmo, se vocês conseguirem imprimir, né, em papel, ou então você estar acompanhando esse vídeo, por exemplo, no celular e estar acompanhando a partitura no computador, alguma coisa assim, né? Precisam ter duas telas, né, de experiência, tá? Então eu estou utilizando aqui uma edição dos estudos do Carcasse, uma edição, um facsímile, né? A data que eu tenho aqui, que está escrita também é 1924, né? Então é uma edição que foi publicada em 1924, mas muito semelhante ao estilo de escrita da época do século XIX mesmo, tá? Então quase não tem digitação, né, de mão esquerda. Você tem uns pontinhos que são muito, né, basicamente é uma digitação de mão direita, né? Então quando você tem um ponto é indicador, 2 pontos é médio, é um jeito meio complicado, tá? Mas é legal que vocês podem pensar numa digitação de mão esquerda por vocês mesmos, né? E uma coisa que eu recomendo para todo mundo, quando vocês forem estudar qualquer música, né? Pensar numa digitação de mão esquerda, né? Então vocês vão pensar ali, beleza, vou usar o dedo 3, dedo 1 e tal, e escreve isso na partitura, que isso ajuda muito vocês a memorizar também, né? Esse processo de digitação, de escolher um dedilhado, e vai ajudar também vocês a memorizar a música, tá? Isso é uma coisa que eu fiz muito, né? O tempo todo. Então, na hora que você vai pensar numa digitação de mão esquerda, escreve, né? Muitas vezes já está escrito, né? Às vezes no método e tudo mais já está escrito. Quando já está escrito, tudo bem, você segue o que está escrito a princípio. E se você mudar alguma coisinha, você rabisca ali e escreve, tá? Então, por exemplo, esses estudos, Opus 60, são 25 estudos, e se vocês conseguirem tocar esses 25 estudos bem, vocês têm basicamente aí, eu diria que 80% do que vocês precisam de técnica violonística para a vida inteira, né? O que não tem aqui são coisas mais recentes mesmo que surgiram, né? Mais recentes que eu digo do século XX para cá, né? Que foram incorporadas ao violão clássico, então desde técnicas de percussão ou de rasgueado, né? Coisas do violão flamenco que foram
incorporadas ao violão clássico, ou coisas de efeitos, né? Coisas que não eram exploradas ainda na época, né? De efeitos sonoros, né? Umas coisas, né? Que estão muito ligadas ao violão como instrumento percussivo, né? Tâmbora, pizzicato, Bartók, né? Um monte de coisa que não tinha ainda na época, não era utilizado no violão no século XIX. Mas isso são apêndices, né? Anexos. Você estudando os 25 estudos do Carcasse, você já tem uma base técnica, um estofo técnico para você usar o resto da sua vida no violão, tá? Quem, por exemplo, entra no bacharelado em violão da USP tem que fazer os 25 estudos durante o primeiro ano, né? E praticamente só a partir do segundo ano que começa a fazer outro tipo de repertório, né? Então eles são muito importantes, eles são muito bem escritos e vale muito a pena trabalhar, tá? Isso é um tipo de material que é mais apropriado para um curso de bacharelado mesmo, né? Mas eu acho que como vários de vocês já estudaram violão, estudam violão e talvez só não façam um curso de bacharelado porque nós não temos aqui, né? Talvez até fizessem. Por isso que esses estudos são muito recomendados para vocês também, né? E mesmo quem está fazendo o violão mais como instrumento musicalizador, né? Esses conceitos eles se aplicam, né? Então talvez se você está estudando violão, aprendendo violão só para ter uma noção, fazer alguns acordes, fazer algumas harmonizações e usar em sala de aula com criança ou para acompanhar alguém e tudo mais, talvez você não precise tocar os 25 estudos do Carcasse, talvez o Sagreira seja o suficiente, né? Então, mas não custa, né? Experimentar e fazer, até porque os conceitos são aplicados a qualquer tipo de estudo, tá bom? Então, por exemplo, o primeiro estudo aqui, né, é um estudo de escalas, né? Então tem uma série de informações da partitura, né? Então tem a digitação, você tem a dinâmica, você tem aqui, logo no começo escrito, tem duas palavrinhas aqui, né? Allegro e staccato, quer dizer, allegro é para ser rápido, né? E staccato, quer dizer, ele quer tudo muito curtinho, né? Eu diria para vocês, na verdade, a princípio não se preocupar com nenhuma dessas duas informações, tá? Então, primeiro, comece estudando muito lentamente, então esquece esse allegro e só vai aumentando a velocidade quando vocês sentirem confiança, tá? E esse staccato, eu acho que o staccato é um som bem curtinho, né? Desencana disso, tá? Porque o violão já soa staccato e isso é uma coisa lá para frente que vocês vão se preocupar em fazer, tá bom? Então o mais importante aqui é vocês se preocuparem realmente com as notas e o ritmo, né? Então ele começa no primeiro compasso com uma escala de Dó maior, né? E chega aqui, super simples, né? Então começa no baixão, Dó, aí sobe, Dó, Si, Dó, Sol, Mi, Dó, né? Então poderia ser um estudo de escalas, né? Tá? Mas se fosse um estudo de escalas, seria um exercício de escalas, né? Só. Não é, o Carcasse transforma isso em música, né? Então uma coisa muito importante aqui de vocês perceberem é essa pausa que tem no segundo tempo no baixo, né? Ou seja, esse dozão aqui, ó, é uma semínima. Então, na hora que você toca o Si, você tem que abafar o Dó. Tá? Então, isso é um estudo muito importante. E se vocês ficarem, por exemplo, tocando só esses 3 primeiros compassos e tentando abafar o baixo no segundo tempo, já é um baita exercício, tá? Não precisa nem tocar o estudo inteiro, tá? Esse primeiro estudo, na verdade, ele não é muito fácil. Eu não acho que seja o mais fácil de todos dos 25, tá? Mas é um estudo que vai melhorar muito a sua mão direita, né? Dessa questão do abafamento. E também treinar escalas pensando, claro, na mão esquerda, né? Quando a gente pensa em escala, a gente pensa muito na mão esquerda, né? Mas a gente não lembra que a mão direita é muito importante, tá? Então sempre, ó, indicador e médio, alternadamente,
tá? Nada de repetir dedo, beleza? E eu vou em frente aqui só para também não ficar muito extenso o vídeo, mas é muito interessante como o Carcasse pensa harmonicamente também esse estudo, né? Como um estudo de escala, você fala, pô, não tem acorde, mas tem, lá para frente tem mesmo, né? Tem uma parte aqui que ele vai para acorde, né? Super acordes mesmo, né? Mas isso é quase no final do estudo, né? Mas dá para você pensar harmonicamente também, usando só as escalas, tá? Mas falando em acorde e arpejo, eu queria ir para o estudo número 2, né? O estudo número 2 é um estudo de arpejo, é um estudo muito voltado para a mão direita, né? Então, se a gente pegar aqui o primeiro compasso, então as 8 primeiras notas, né? Você tem um arpejo de Lá menor, né? Lá, do, Mi. E depois ele repete mais 4 vezes a última nota desse arpejo, né? Então, do, tá, 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 tá. E a mesma coisa vai o estudo inteiro. Tá? Então, o mais importante, então, você vai fazer as primeiras 4 notas, P, I, M, A, certo? Isso aí não tem dúvida. Aí depois você tem mais 4 notas, né, repetidas, que você não pode repetir o dedo. Então, se você fez P, I, M, A, a próxima nota você pode tocar com o M ou com o I, mas nunca com o A, você acabou de usar o A, tá? Então, uma digitação que, por exemplo, o Henrique Pinto sugere para esse estudo é fazer P-I-M-A, M-A, M-A. Para treinar essa coisa de você alternar médio e anular, que é mais difícil do que alternar médio e indicador, tá? Mas, na verdade, você pode criar a sua própria digitação, né? Você pode fazer P-I-M-A, M-I-M-A, por exemplo, né? Você pode usar mais dedos, você pode P-I-M-A, M-I-M-I, por exemplo, tá? Então, você pode fazer a digitação que você quiser, desde que você alterne os dedos, e você não pode mudar esse P-I-M-A do começo, porque é muito natural, você toca o baixo e depois terceira, segunda, primeira, não tem por que fazer uma coisa diferente, tá? Mas as 4 notas restantes, o céu é o limite, tá? O importante é você pensar numa digitação, talvez escrever essa digitação ali no começo do estudo e fazer a digitação que você se propôs a fazer, que você mesmo se propôs a fazer, tá? Para não ficar uma coisa solta, porque aí você condiciona o cérebro e o movimento a fazer aquilo que você quer, não o que eventualmente for acontecer, tá? Talvez depois de anos estudando violão clássico e tudo mais, isso já saia meio naturalmente, sem você precisar pensar ou escrever, tá? Mas acho que agora é legal vocês pensarem numa digitação, tá bom? E ter uma uniformidade, né? E não puro. Não. Articulem bem todas as notas, tá? E também é um estudo muito interessante do ponto de vista harmônico, né? Se você pensar na harmonia, o que ele faz aqui no começo, né? Lá menor. Aqui tem um Mi com sétima, um baixo Lá, né? Lá menor. Mi, baixo Lá. Lá menor. Aqui um diminuto. E aqui finalmente um Mi com baixo Mi, né? Então ele está fazendo basicamente isso aqui, ó. Lá menor, Mi com sétima, Lá menor, Mi com sétima, Lá menor, Mi com sétima, né? Então basicamente tem 2 acordes aqui no começo. E em toda a primeira parte tem basicamente 2 acordes, tônica e dominante, né? Tensão e resolução, tensão e resolução.
Isso é uma coisa muito comum na harmonia da época, né? Então, depois do período barroco, quando Bach, digamos assim, Bach e os barrocos, né, de maneira geral, conseguiram sistematizar a questão da harmonia, do sistema tonal e tudo mais, né? Só que eles conseguiram fazer isso, mas de uma maneira muito complexa, né? Então, se a gente pegar as músicas do barroco tardio, né, aquelas polifonias e tudo mais, aquilo é muito complexo, é muito legal, mas é muito complexo, né? Então, no classicismo, no século XIX, isso dá uma simplificada, né? Então, você começa a ter menos acordes, né? E você começa, né, basicamente, a se ater mais às funções harmônicas principais, né? Isso, muito resumidamente, tá? Não é tão simples assim, na verdade. Mas nesse estudo aqui, por exemplo, é super simples. Você tem na primeira parte 3 acordes, né? Você tem o Lá menor, o Mi com sétima, né? 1, 5, 1. Aí vai ter uma hora que ele vai para um Ré menor. E até põe uma cestinha aqui, né? Mas basicamente é... acordes, como, sei lá, uma canção do Legião Urbana, tá? Em Lá menor. Então, você estudando um estudo de carcaça bem estudadinho, você também está treinando acordes, está treinando progressão harmônica, está treinando um monte de coisa, né? Tá? Então, para eu não me estender muito, né? E na verdade essa aula aqui é mais quase um aperitivo, né? Isso aqui vai abrir um monte de coisa para vocês pensarem, vai trazer mais perguntas do que respostas, né? Coisas que a gente já vem trabalhando e a gente vai continuar trabalhando nas nossas aulas, tá bom? O estudo número 4, por exemplo, é um estudo que vai trabalhar uma técnica muito específica que é o ligado. Só para não perder o gancho, aqui ele faz harmonicamente uma coisa muito semelhante ao estudo número 2, né? Ele começa aqui com Ré maior, então, mesmo acorde, Ré, Ré, aí vai para a dominante de Ré, que é, não sei se alguém respondeu, mas Lá maior. Elaborando um pouquinho mais, mas o começo é... Só que de uma maneira mais desenvolvida, né? Tá? Então só para vocês verem que harmonicamente ele está na mesma página que os outros estudos, claro que foi feito na mesma época, né? Mas falando tecnicamente, quer dizer, aqui ele está trabalhando a questão do ligado descendente, né? O ligado descendente é quando você toca uma nota e belisca com a mão esquerda para tocar a segunda nota, né? Então a primeira nota você toca com a mão direita e a segunda você toca com a mão esquerda, tá? Então é uma técnica que não é para iniciante, já é uma coisa, digamos assim, intermediária, mas é muito importante dominar essa questão do ligado, né? E um erro muito comum que os estudantes cometem aqui é na hora de fazer o ligado dar aquela afobada, né? E não pode. Tá muito controlado, tá? Se você já toca ligados, pense nisso. Se você ainda nunca tocou um ligado na vida, guarda isso em algum lugar e a gente volta a isso durante as aulas, tá? Eu mostro mais de perto assim como fazer o ligado. Esse é o ligado descendente.
Tem o ligado ascendente também, que ele trabalha muito no estudo número 9 dessa série. O ligado ascendente é quando você toca a primeira nota e martela a segunda, tá? Então, inclusive em inglês eles chamam o ligado ascendente de hammer-in e o ligado descendente de pull-off, né? Quer dizer, seria martelar para dentro ou puxar para fora, é mais literal, digamos assim, né? Que é isso mesmo, o ligado ascendente você martela a corda e o descendente você puxa a corda, tá? Então, por exemplo, nesse estudo número 9 que vocês têm aí, se não tivesse o ligado, eu teria que tocar assim. Tá? Na hora que eu ponho o ligado, tem que sair exatamente o mesmo ritmo. E não pode sair como se estivesse em cima de um cavalo, tá? Tá, 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 né? O ligado é um gesto técnico do violão para reproduzir o ligado de frase, né? Quando você tem uma ligadura, por exemplo, em outro instrumento, cada instrumento faz de um jeito, né? Então, por exemplo, no violino, quando tem um ligado, a pessoa vai passar o arco e vai só passar o arco uma vez, né? Tará, né? Instrumento de sopro vai ser uma soprada só, digamos assim, né? Para falar grosso modo. No piano, por exemplo, que você tem que produzir realmente toda a nota, o pianista vai ter que tocar as duas notas. A diferença é que a segunda ele vai fazer um pouquinho mais fraca. Tá, tá, tá. Vai dar o peso na primeira e tirar da segunda, né? Então, o ligado do violão é uma maneira de reproduzir esse som, né? Então, quer dizer, quando o primeiro som sai mais forte que o segundo, por melhor que eu faço o ligado. Tá bom? Então, controlem esses ligados, pelo amor de Deus. Tá bom? Nada de... Beleza? Tem um exercício ótimo de ligado, que é você tirar a mão direita, ó, e você ficar produzindo só com a mão esquerda, ascendente, descendente, ascendente, descendente, ascendente, descendente, ascendente, descendente, tá? E você tem que ser capaz de fazer rápido, mas também tem que ser capaz de fazer lento. O ligado, na verdade, muito rápido é difícil, claro, mas muito lento é talvez mais difícil ainda. Então tem que... Tá bom? Então eu recomendo muito esses estudos do Carcass para vocês destravarem a técnica. Por exemplo, o número 6, né? Que eu já passei para alguns alunos. É um estudo muito bacana, né? Que trabalha a questão de você ter duas vozes, né? Mas geralmente você tem o baixo e a melodia, né? Ele começa com a melodia no baixo, né? Então, tudo que vocês forem trabalhar muito lentamente, muito devagarzinho, tá bom? Então agora eu vou falar um pouquinho dos sagreiras, né? Então quer dizer, os sagreiras é um método que foi feito mais ou menos 100 anos depois do Carcass, né? Então ele já dá para a gente usar em sala de aula hoje em dia, mesmo, né? 100 anos depois, digamos assim, né? O do Carcass, que já faz 200 anos, não dá para usar em sala de aula, né? Assim, o método puro e simples, mas o sagreiras dá, né? Porque já está mais próximo da gente e além disso teve uma grande mudança no violão no final do século XIX, que eu vou falar outro dia, porque senão vai caber nesse vídeo, né? Então também é por isso que a gente consegue usar o método sagreiras 100%, e do Carcass a gente pega mais os conceitos, né, em relação ao método, né? Os estudos dá para tocar 150%, bom?
Então peguem as primeiras lições do Sagreiras, né? Vocês trabalharam isso aí para treinar leitura e tudo mais. Então tudo que eu queria que vocês trabalhassem até então era para chegar nesse estudo número 40, tá? No estudo número 40 ele vai começar a trabalhar já com alguns bloquinhos de acordes, tá? Então o mais importante aí, além de vocês montarem os acordes, que já são, digamos assim, um pedacinho, né? Quando ele faz do Mi Sol, já tem o Dó maior, tá? Ele não está completo em termos de violão, porque teria que ter o restante das cordas preenchido, né? Mas é um... Tá? Então, basicamente, na hora que você coloca a primeira nota, você deixa ela até o final do compasso, e a mesma coisa que a segunda nota, quer dizer, você vai trocar a cada compasso. Então, ó, que é só corda solta, tranquilo, mas aí o próximo, ó, Mi, Sol, Do. Então não pode fazer Mi, Sol, Do, né? Só pode tirar o Mi na hora que tocar a primeira nota do próximo compasso, que é um Fá. E por isso que tem que usar o 3 e o 4. Você não pode soltar o Fá daqui para chegar aqui, tá? Então estudem dessa maneira, mas muito lentamente, né? Então primeiro decifra onde é que estão as notas e tudo mais, depois vai lá Do, Mi, Sol. Acharam muito lento? Acho que pode ser ainda mais lento, né? Você tem que tocar numa velocidade que você consiga tocar todas as notas, consiga respeitar a duração das notas, saiba onde estão as notas, sabe que dedo usar, né? É muita informação para você controlar, e se você fizer isso de maneira meio apressada, você não vai pensar em nada disso, tá? Então faz uma velocidade que vocês consigam controlar totalmente o estudo, tá? E isso vale desde para quem vai estudar os Sagreiras, para quem vai estudar o Carcaça, para quem vai estudar o Villa-Lobos, né? A gente vai melhorando, mas o repertório também vai ficando cada vez mais difícil. Então esse é um processo que a gente tem que fazer sempre, na verdade. E quanto mais a gente faz, mais a gente aprende a fazer e vai ficando mais experiente nesse sentido. Mas o processo é o mesmo, tá? Então é muito lentamente. Põe um metrônomo, né? Para você não atrasar nem adiantar. Aí beleza, conseguiu tocar, aumenta um pouquinho a velocidade, vai aumentando até ficar numa velocidade que você acha que seja bacana. Dominou o exercício, que no caso é o 40, vai para o 41, tá? Dominou o 41, vai para o 42, tá? E é isso que eu quero que vocês façam, tá? Para fazer isso, tem que estar com a leitura em dia, né? Então, digamos que ela não esteja 100%, esteja 75% a leitura, não faz mal vocês pensar, pô, que nota é essa mesmo? Aí voltar e pensar, não, beleza, esse é um Fá, onde é que é o Fá? O Fá é aqui, tá, então beleza, agora eu vou tocar, né? Então, quanto mais aparecer esse Fá, mais vocês não vão precisar lembrar que é o Fá, tá? Eu vou encerrar por aqui, porque eles pediram um vídeo de até 40 minutos, já estou com 39, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, esse vídeo é mais para trazer mais perguntas que respostas, e basicamente a gente tem que ir trabalhando isso no dia a dia, né? Não dá para resolver tudo por aqui, não dá para ser uma videoaula pura e simples, e agora vocês têm que estudar, né? Então quem consegue estudar os estudos do Carcaça, manda bala, vai no Carcaça. Quem ainda está desenvolvendo a leitura, tal, vai no Sagreiras, vai no 40 do Sagreiras. 40 está difícil? Volta, vai no 20, vai no 1, né? Espero que vocês já tenham estudado isso, tá bom? Um abraço a todos, e se precisar, me manda um toque no Zap, por e-mail. Estamos aí para ajudar em qualquer dúvida, beleza? Um abraço, fiquem
Fiquem em casa, fiquem bem.